hoje, gente, é Dia Mundial do Doador de Sangue. Um ato de generosidade faz a diferença e, olha, dá vida a muitas vidas que precisa. Para a gente bater esse papo, tirar dúvidas, para todo mundo saber qual é a importância da gente doar sangue, Dr. João está aqui conosco, médico aqui do nosso posto médico. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Obrigado, Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, irmão. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui de novo com vocês essa manhã. Muito bom. Doutor, conta pra gente, por que é importante doar sangue? A resposta é bem simples, Dani. Porque não existe sangue sintético, por exemplo. Tá. Então vamos lá, abrangendo Não tem o que agora a substitua. resposta. Não tem aquilo que substitua. Então, se uma pessoa vai fazer uma grande cirurgia ou sofre um acidente e precisa de sangue, não tem outro sangue a não ser aquele que foi doado. Então não existe nenhuma substância, nada que tenha que substitua o sangue que uma pessoa doou para outra. Então a importância da doação é esta, porque muitas vezes em épocas de movimento na estrada, acontecem muitos acidentes, cirurgias grandes como cardíaca, oncológica, que é de câncer, precisa de transfusão sanguínea. Se não tiver um estoque de sangue doado por alguém, não tem como de onde tirar aquela bolsa de sangue. Não tem como produzir o sangue. Não tem como produzir o sangue e não tem o que faça, né? Não tem o que faça. Se a pessoa precisa da transfusão e não receber a transfusão, o diagnóstico final dela pode não ser tão favorável. A gente precisa falar sobre isso, né? Porque é uma cultura ainda muito pequena, assim, não desenvolve, né? As pessoas não têm esse hábito. Tem gente que já tem. Todo ano vai lá, faz a sua doação, tem essa prática sem precisar de grandes campanhas, né? Porque a gente só começa a perceber que o outro precisa quando alguém na família, alguém próximo, né, doutor? Exatamente. Todo ano a gente sempre vê, venha doar sangue, aquelas reportagens, né? O banco de sangue está com as geladeiras vazias, com déficit. Sempre nós vemos isso. E é muito importante justamente por causa disso. Não tem de onde tirar. Então a gente precisa desse ato de amor sempre do próximo para poder ajudar o próximo. Muito bom. Muito bem, doutor. E falando assim sobre essa importância da doação de sangue, como o senhor bem colocou, constantemente nós vemos campanhas falando dessa importância, porém esse é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Muitas pessoas às vezes perguntam, qualquer pessoa pode doar sangue, tem alguma restrição? Então eu queria pedir para o senhor explicar um pouquinho sobre esse processo para a gente. Nós vamos partir do princípio que qualquer pessoa pode doar sangue. E nós vamos tratar as exceções como exceções. Então, por exemplo, quem tem menos de 50 quilos e mais de 69 anos não pode doar sangue. Tá. É a única restrição que a gente deve guardar. Universal. Universal. O resto, existem aquelas restrições temporárias, como, por exemplo, anemia, uma cirurgia que você acabou de fazer. Grávida pode doar? Grávida não pode doar. Não no momento que está grávida, Tá. mas depois que o neném nasce e passam uns meses, pode. Aquela pessoa que está no meio de um tratamento, estou fazendo um tratamento para câncer, estou fazendo um tratamento para pneumonia, mesmo que seja um tratamento simples, no meio daquele tratamento não pode. Então isso são condições temporárias. Então vou repetir a idade. Acima de 69 anos não pode e quem tem abaixo de 50 quilos. Tá. A partir de que idade pode doar? A partir de 16 anos. A partir de 16 anos. Então, acima de 16 anos, claro, se você for menor de 18, deve ser acompanhado pelos pais ou responsáveis. Então, acima de 16 anos até 60, certo. você pode ir doar. Tá. De 60 a 69, você precisa da liberação do seu médico. De uma cartinha, quando você for doar, do seu médico. E acima de 69, não pode. Sim. E existem aquelas restrições para sempre. Então, por exemplo, pessoas que teve leucemia não podem doar. Pessoas que têm o vírus do HIV não podem doar. Mas as restrições que são permanentes são bem menores do que aquelas temporárias. Tá. Então, por isso que eu disse lá no começo da pergunta, vamos partir do princípio que todos podem. Sim. Porque sim. se você tiver alguma dúvida lá na hora, o seu médico ou no hemocentro vai dizer que você não pode. Então não parte do princípio que você não pode. Sim. Todos podem. Legal. E quais são os cuidados antes de fazer a doação? Bom, antes de fazer a doação de sangue, a gente precisa estar bem alimentado. Mas bem alimentado de comer pouca gordura. Então a gente precisa ter comido de maneira saudável, pelo menos nas últimas 3 horas. E poder para poder doar o sangue. Estar bem hidratado, ter tido uma boa noite de sono e chegar com a sua saúde estabelecida lá para fazer a doação de sangue.
E existem os cuidados pós também. Depois da doação, nós devemos ficar uns 15 minutinhos sentados sem ir embora do local, aceitar o lanchinho que eles sempre dão. Depois, no mesmo dia, não fazer nenhum tipo de esforço físico para você poder se restabelecer daquela doação de sangue. Muito bem, doutor. E quantas vezes ao longo do ano uma pessoa pode doar sangue? As pessoas imaginam que pode ser uma vez ou 2 vezes só, né? Olha que agora eu vou surpreender. Homem pode doar sangue a cada 2 meses e mulher a cada 3 meses. Por que essa diferença? Por causa da medula óssea do homem e da mulher na produção da hemácia. A hemácia é a célulazinha do nosso sangue. Quando a gente doa o sangue, a gente quer a hemácia para poder botar no corpo do outro, para poder levar o oxigênio no sangue. Então, a mulher demora um pouco, a medula óssea da mulher demora um pouco mais para poder criar essa hemácia do que a medula do homem. Então, o homem pode doar sangue cerca de 6 vezes por ano e a mulher 4 vezes por ano. Ou seja, então, durante o ano, muitas vezes a pessoa Muitas pode vezes fazer pode essa doação, fazer essa doação. né? A pessoa que quer fazer a doação, qual é o primeiro passo? Onde O primeiro que ela vai? passo é procurar onde na sua região faz a doação de sangue. Então, por exemplo, existem algumas cidades que existem o hemocentro e o hemonúcleo, que já faz essa captação. Outras cidades que não têm, muitas vezes nós vemos paróquias, clubes, associações comerciais, por exemplo, chamarem esse hemocentro até a cidade, eles pegam um local para fazer essa doação, às vezes um hospital ou uma clínica, e a pessoa vai lá. Ah, tá. Então, o importante é assim, ficar atento às campanhas que sempre tem, Certo. ou então se direcionar até um hemocentro, um hemonúcleo da sua cidade ou mais próximo. Doutor, coisas simples que às vezes as pessoas também perguntam sobre a doação de sangue, né? Sobre se pode doar. Pessoa que tem tatuagem, pode doar? Pode doar, mas existe uma coisinha só que tem que prestar atenção. Dependendo do tamanho da tatuagem e aonde for a tatuagem, a gente tem que dar um tempo entre 6 meses e 12 meses. Ah, tá. Então, de 6 meses a 1 ano depois da tatuagem, você pode. E tem um motivo. Por quê? Por quê? Nós sabemos que existem muitos locais sérios que fazem tatuagem, mas existem locais que não são sérios, que não limpam tão bem os seus produtos e aí pode transmitir alguma doença, como HIV e hepatite. Tá. Então a gente precisa desse tempo para essa doença aparecer na pessoa, se tá, por caso a segurança. pessoa contrai por segurança. Quem fuma? Pode, Quem bebe? se não tiver desenvolvido uma doença como cirrose, pode. Tá. Agora, se você tiver uma cirrose, que é uma doença permanente, aí você não vai poder. Mas quando a pessoa chega lá no hemocentro para doar, você pode perguntar para o seu médico antes, mas quando você chega lá, você passa por uma triagem. Então, os profissionais do hemocentro vão chamar você, vai querer entender como é que é as suas doenças, o que você tem, e vai colher uns exames na hora. E lá já vai conseguir ver se você tem alguma doença que vai te impedir ou não de doar o sangue. Tá. Na triagem, então faz uma coleta. Já faz uma coleta. Para fazer esse teste de... E sai muito rapidinho. Ai, que bom. Na hora. E doutor, existe algum tipo sanguíneo que é considerado como o mais importante para ter nos hemocentros, nos bancos de sangue? Existe aquele que você doa. Então, qualquer sangue é importante para ter no hemocentro. Todo o sangue. Todos os sangue. Aquele que você pode doar é o mais importante. E existe aquele que a gente diz que é o doador universal, que é o O negativo. O O negativo é aquela pessoa que tem o sangue nobre, que doa para todas as pessoas. Mas a gente não pode se apegar a isso, tá, irmão? A gente tem que aquela pessoa que pode doar, o meu é AB, o meu é B, o meu é A, não tem problema. Vai Não e interessa, doa. porque a pessoa pode achar que ela está doando para aquele lugar, mas esse lugar pode levar para outro, né? Exatamente. Ah, não está precisando de A positivo, mas não é isso. Exatamente né? isso. Não se prender a isso, né, doutor? Isso aí. E também a gente vê muito apelo, né, nos hemocentros pedindo doação de plaquetas e medula. Como funciona isso? São diferentes. As plaquetas a gente pode doar a cada 72 dias, mais ou menos, as nossas plaquetas elas já restituem no nosso organismo. Tá. Então é interessante, a gente vai lá, faz quase o mesmo mecanismo de doar o sangue. Só que na hora que passa numa máquina, essas plaquetas são retiradas e o seu sangue é devolvido para você. Então você tira o sangue, passa numa máquina, tira só as plaquetas e o sangue sem a plaqueta volta para o seu organismo. E esse sangue não pode ser doado? Não, porque você tirou a plaqueta. ele não... É um processo diferente. Ah, tá. Então ele volta para o seu organismo para você restabelecer e você não vai
perder, entre aspas, aquele sangue que você doou. Isso é da plaqueta. Tá. Da medula, você vai até o hemocentro também, ou hemonúcleo, tira uma amostra do seu sanguinho e deixa guardado. Se aparecer alguém que seja compatível com a sua medula, aí você é contactado para então fazer a doação da medula. Então, quando você vai para o hemocentro primeiro para se botar à disposição, você não doa sua medula já de uma vez. Como é a doação de medula? A doação de medula já é um pouquinho mais complicado, né? A pessoa precisa estar internada no hospital, é um procedimento cirúrgico dentro do centro cirúrgico. E aí o médico, então, tira através de um equipamento, que é uma agulha um pouco maior, a medula da pessoa que está doando e injeta no doador. Então, tem muita gente que tem medo acha que vai chegar no hemonúcleo e já vai doar a medula. Não. Você vai se botar à disposição e deixar uma amostra do seu sangue. Para aí você ser contactado caso seja uma pessoa compatível. E aí para o procedimento, Para o procedimento. E aí o que eu digo é muito importante, além de você se colocar à disposição, também estar disposto a doar. Porque imagina só, você doa a sua medula, você doa o seu sangue, deixa quietinho lá e aí uma pessoa te liga, olha, tem uma pessoa precisando da sua medula. Aí você não vai? Não, então, se você doou e está lá, você deu esperança e criou expectativa para o outro, vai lá também e doa sua medula. As pessoas ficam muito inseguras, né, para fazer doação, assim, de sangue, de medula, que é um procedimento mais invasivo, não sei se posso dizer assim. É isso mesmo, é mais invasivo, então a pessoa fica com medo, ai, não sei, tem anestesia, eu não sei por onde começa, o que faz. Então, é muita insegurança. Ter conhecimento sobre isso deixa a pessoa mais tranquila. Com certeza. E quando ela for doar a medula, se chegar a esse ponto de doar a medula, ela vai passar por um anestesista, por um risco pré-cardíaco, passar pelo cirurgião que vai fazer, ela vai fazer todo um acompanhamento, ela não vai simplesmente chegar e doar a medula do jeito que está. É como se ela fosse fazer uma cirurgia mesmo. E se você chegou para doar a medula e o médico olhou, o anestesista olhou, o cirurgião olhou, o cardiologista olhou, falou, não, ela agora não tem condições de doar essa medula porque está passando por um tratamento de saúde. Ninguém vai tirar sua medula à força. Você vai fazer todo o procedimento com segurança. Assim como a doação de sangue. É porque existe o tabu da agulha, né, Dani? Existe Tem o medo de colocar a agulha e tal. É aquele incômodozinho. Assim que é feito? Assim que é feito o transplante de medula? O transplante da medula não, pega aqui do osso da bacia. Mas com agulha? Com agulha. E aí as pessoas têm medo de sentir, espetar, de doer. E não precisa ter, né? É aquela dor que é muito... É muito segura, é uma dor baixa, você vai sentir essa dor e ela vai passar. Então, é igual quando você colhe um exame, não tem muita dificuldade. Tem a dificuldade a pessoa decidir agora, eu vou ser um doador. Acho que a dificuldade maior é decidir, né? Exatamente. É se movimentar, é ter consciência. Quantas vidas a gente pode salvar, né? Muitas vidas, porque a sua doação de sangue, ela vai encher umas 3 bolsas, mais ou menos. Isso quer dizer... Muitas das vezes você pode salvar mais de uma pessoa. O seu sangue que você doa uma vez pode salvar umas 3 pessoas, por exemplo. 3 vidas, gente. 3 vidas a gente pode salvar. Olha que coisa boa. E sem falar, né, gente, que isso faz um bem danado, né, para quem você está ajudando e para você mesmo, né? Isso é fundamental. Você ajudar o outro, às vezes você pensa, nossa, eu estou ajudando, aquela pessoa vai ficar bem, mas o outro é muito mais grato por você, então isso volta muito. Muito. É muito gratificante você poder ajudar uma pessoa nesse nível, né? Nesse nível de doação mesmo. E se a gente pode doar porque o nosso corpo pode produzir, né? Doutor, quero agradecer a sua presença, muito obrigada mais uma vez, um beijão lá para a Sula, para a criançada, para o menino que está chegando, para o Antônio, Para o Antônio. É isso aí, manda um beijo lá para eles, tá? Pode deixar. Obrigado, Dani. Obrigado, irmão. Obrigado sempre a todos. Bem-vindo, doutor. Obrigado. E estou sempre à disposição para falarmos de assuntos tão importantes quanto esse. Maravilha, muito bom. Gente, é tão bom a gente aprender, né? Quando a gente aprende, a gente lida muito melhor.